Quando criança, fui criado em uma pequena comunidade de pescadores no lado leste do Canadá, cercado pelo Golfo de São Lourenço e a Floresta Boreal. A totalidade do terreno estava perto de 4.000 pés quadrados, com um número ainda menor de residentes espalhados sobre a rua principal. A estrada principal que atravessava nossa pequena cidade e casas de agricultura espalhadas amplamente entre áreas de árvores que foram alteradas para domésticos lares residenciais quando a agricultura deixou de ser lucrativa. No total, nossa comunidade é cercada por uma vasta extensão de oceano e uma barragem aparentemente interminável de árvores. Passei a maior parte da minha vida caçando naquela floresta, então você pode imaginar minha alegria quando os meus pais me deram um cachorro de caça. Sandy era um cão pastor. Embora fosse mais adequado para pastorear ovelhas em planícies e gramados do que coelhos e veados pela floresta densa, isso não me impediu de levá-lo comigo em todas as excursões possíveis. Sandy tinha estado ao meu lado por tantas viagens de caça que ele se acostumou a acordar pouco antes do raiar do dia, e em algumas ocasiões ajudou a rastrear pequenos animais como esquilos e coelhos por áreas consideravelmente grandes da floresta. Sandy não era minha propriedade e não era tratado como se pertencesse a mim. Sandy era um membro da família, minha melhor companheira e minha amiga mais verdadeira. Era 30 de outubro, primeiro dia da temporada de caça ao veado. Eu estava conversando com a minha família sobre levar Sandy, meus equipamentos de caça e alguns itens essenciais para uma das cabanas que meu avô possuía em seu apogeu em uma estrada sem sinalização a algumas centenas de quilômetros na floresta. Por alguns dias. Isso foi recebido com muito protesto, mas nada poderia me impedir de ficar algum tempo procurando por animais selvagens em uma área que ainda não foi limpa por caçadores ilegais. Tudo estava embalado na velha van azul, incluindo Sandy, e algumas horas de carro depois estávamos montando acampamento em uma das velhas cabanas isoladas do meu avô. É aqui que as coisas complicam. Sandy, sinto muito. A primeira noite foi bastante normal. Eu havia montado a cama de Sandy no canto da sala ao lado da TV, que parecia ser do início dos anos 90. Achei que daria a Sandy a opção de ter um lugar para se deitar por um tempo. Perto das 10 da noite, Sandy olhou direto para a porta de madeira e gemeu. Achei que ela precisasse mijar. Abri a porta para deixá-lo sair. Em vez disso, ele se sentou perto da porta, olhando para a orla da floresta, além do caminho. Eu também me levantei e olhei por alguns minutos antes de decidir que ele tinha acabado de ouvir uma criatura errante perto da cabana. O resto da noite foi bastante tranquila e normal, e Sandy dormiu bem comigo. Na segunda noite, atribuí a estranheza ao estresse de Sandy. No início do dia, estávamos caminhando alguns quilômetros pela floresta além de casa, e pensei ter ouvido o som de galhos quebrando sobre algo pesado. Eu esperava que fosse um alce, mas algo mudou em Sandy, que eu não prestei muita atenção na hora. Ela se curvou sob as patas traseiras, a frente pressionada contra o chão. Sua boca puxou para cima sobre os dentes e ela rosnou para o nada. Eu achei que deveríamos tentar caçar novamente mais tarde, porém as horas passaram e Sandy não queria sair da cabana. Mesmo quando tentei fazer com que ela saísse e fizesse suas necessidades, ela se sentou na porta e chorou, gritando para que eu soubesse que não quero ir lá. Eu não a pressionei. A terceira noite é onde as coisas viraram um inferno. Eu ainda não entendo completamente o que aconteceu. Sandy não comeu o dia todo. Consegui atirar em um coelho no início da manhã. Eu cozinhei, joguei um pouco de molho nele e dei a meu cachorro. Eu não fazia isso o tempo todo, mas achei que agora era uma ocasião especial. E talvez uma guloseima o deixasse com um humor melhor para outra caminhada no dia seguinte. Sandy não tocou e nem mesmo cheirou. Em vez disso, ele se sentou ao meu lado no sofá, observando atentamente a porta. Sandy começou a chorar, abraçando-se perto do meu corpo. Foi aí que meu julgamento me levou para o caminho errado pela primeira vez. Achei que se havia algo lá fora que estava assustando Sandy, então era o meu trabalho fazer algo a respeito. Carreguei a minha arma, abri a porta, parei e esperei.
Devo ter esperado menos de meia hora olhando para o nada. Por volta da marca de 40 minutos, Sandy disparou como um tiro na escuridão das árvores, além do caminho, latindo descontroladamente. Comecei a ficar preocupado, apesar de saber que meu cachorro não está totalmente indefeso na floresta. Mas havia animais ainda maiores que gostariam de dar uma mordida nele se não houvesse muita comida para o inverno. Eu ouvi o latido de Sandy desaparecer à distância e então parar completamente. Esperei horas parado na porta, com a minha espingarda engatilhada e pronta para derrubar o que quer que estivesse esperando na floresta. Eu esperei horas até que Sandy voltasse para casa. Esperei até o sol raiar entre as árvores e então esperei até aquela noite, sentado no degrau da minha varanda, para ver o meu cachorro voltar. Sandy voltou, mas só depois de 3 dias. Rastrear os últimos dias revelou-se inútil. E comecei a ficar preocupado, achando que precisaria sair e encontrar mais provisões para durar as próximas noites. Eu não poderia deixar Sandy lá em cima, perdida na floresta, com frio e com fome. O pensamento que ele poderia estar lá fora esperando que eu o encontrasse e o trouxesse de volta para casa já era bastante angustiante. Eu estava arrumando a bolsa pendurada no cabide ao lado da porta com o que precisaria para a viagem do dia seguinte. Achei que amanhã seria o último dia antes de ir para a cidade e ver se meu pai me ajudaria a encontrar Sandy. Ele era um homem idoso e aposentado, mas eu tinha certeza que assim que mencionasse o nome de Sandy, ele estaria mais do que disposto a me ajudar a procurá-lo, agradecidamente. Eu o vi da janela, no caminho que desce para a estrada principal, algumas dezenas de metros de distância da casa. Normalmente eu iria correr para a porta e bater a porta algumas vezes, ansioso para entrar, mas agora era diferente. Havia algo diferente em sua linguagem corporal. Fiquei olhando pela janela por mais alguns momentos, antes que a razão superasse meus instintos. Sandy pode se machucar, pensei, ou coisa pior. Eu escancarei a porta, mas ele não veio imediatamente. Em vez disso, ele ficou lá, me observando atentamente. E quando ele não se mexeu, assobiei para ele. Aqui, Sandy, persuadindo-o a ir para casa. Aqui, rapaz. A maneira como ele se movia era diferente. Era como se seus quadris tivessem sido deslocados e o ângulo de suas patas mudasse de direção a cada passo. Como se ele tivesse se esquecido de como andar direito. Sua cabeça estava inclinada para o chão, mas seus dentes não estavam à mostra. Ele não parecia agressivo. A única maneira que eu poderia descrever o olhar que ele me deu foi envergonhado, como se ele estivesse acabado de entrar em algo que não deveria, e eu gritei com ele por isso. Abri a porta e esperei que ele entrasse. Aí que ele se moveu e foi direto para sua cama. Ele não parou na minha mão e a cheirou. Ele não reagiu como animais de estimação ou pulou em cima de mim como costumava fazer. Foi direto para a sua cama, onde ele se sentou e me observou por algum tempo depois. Seus ouvidos nem se levantaram com o som da minha voz, ou o tapinha da minha mão no sofá ao meu lado. Eu sentia a falta do meu amigo. Havia algo nele que dizia que eu não deveria tê-lo deixado entrar, mas considerei isso uma tolice e em algumas horas depois fui para a cama. Quanto mais penso nisso, não me lembro dele piscando uma só vez. Ele ficou sentado lá como uma estátua, e quando apaguei a luz ainda podia ver o reflexo do verde jade me seguindo quando entrei no meu quarto e fechei a porta. Quando acordei de manhã, achei que aquilo tudo deveria ter sido um sonho. Sandy ainda estava sentado na posição vertical em que deixei quando fui para a cama. Foi como se ele não tivesse movido um músculo a noite inteira. E quando eu disse bom dia, ele nem mesmo abanou o rabo. Havia uma sensação incômoda de que algo estava errado na aparência dele naquele dia. Quando saí naquele dia, não conseguia encontrar nada. As pegadas de veados na lama foram feitas alguns dias antes e esfriaram em trilhas naturalmente feitas pela floresta. Não conseguia ouvir insetos, pássaros, nem mesmo o uivo de coiotes próximos. Logo atrás de um aglomerado de árvores com a casa apenas visível além da elevação, descobri o motivo pelos quais os animais haviam abandonado aquele lugar. Geralmente, quando há mortes em massa de animais, isso
significa que algo está errado na área do abate, e os animais selvagens são geralmente espertos o suficiente para dar o fora dali. Centenas de esquilos foram estripados e espalhados pela grama em um círculo quase perfeito. A maioria deles foram esfolados vivos, mas quando me virei para vomitar todo o conteúdo do meu estômago, havia algumas dezenas que estavam do avesso. Não sei o quanto tempo eles estavam ali, mas se eu tivesse descoberto isso antes, teria saído com Sandy a reboque imediatamente depois. Tentei raciocinar comigo mesmo e dizer a mim mesmo que o comportamento estranho de Sandy poderia ter sido um trauma. Eu sei que é estúpido pensar nisso agora, mas na época era a única explicação razoável que eu tinha para me impedir de enlouquecer. Sandy percebeu que havia algo acontecendo naquele lugar, e no segundo que ele percebeu, eu deveria ter aceitado o aviso e voltado para a cidade. Voltei para casa e comecei a embalar a comida e o essencial de volta nas caixas, movendo-me rapidamente para tentar colocar minhas coisas no caminhão antes que a noite chegasse. Não queria ficar mais uma noite ali, mas não tinha escolha. Eu tinha voltado para casa momentos antes do sol finalmente se afastar do horizonte. Não prestei atenção em Sandy. Ele apenas se sentou em sua cama e me observou fazer as malas. Achei que não havia mal nenhum jogar as coisas dele no caminhão pela manhã e nós estaríamos de volta à cidade antes da noite do dia seguinte. Olhando para ele por um momento, foi um pensamento passageiro que ele estava olhando um pouco mais hoje. E quando fui para a cama, foi difícil dormir nas próximas horas. Devia ser quase 4 ou 5 da manhã quando ouvi o som de assobios, o mesmo apito que costumava chamar meu cachorro. Comecei a suar frio quando percebi que quem matou aqueles esquilos poderia muito bem ter invadido a minha casa. A porta do meu quarto não fez nenhum som quando abri lentamente. Esperei um momento ouvindo alguém chamar meu cachorro por mais alguns segundos antes de ousar colocar a minha cabeça para fora da porta, para dar uma boa olhada e quem quer que fosse que poderia machucar Sandy. A porta externa estava aberta. Tudo que eu vi foi metade da traseira da Sandy, muito longa e esguia, quase enrolada na parte de trás da porta. Sua metade da frente estava do lado de fora. O que quer que tenha se feito passar pelo meu cachorro estava assobiando lentamente chamando por Sandy. Não sei quanto tempo esperei com minhas costas pressionadas contra a porta. Eu sei que não dormi. Esperei até ver o sol nascer no horizonte e depois esperei um pouco mais, até que deveria ser meio-dia e finalmente tive coragem de abrir a porta de novo e fugir para o caminhão. Eu não morreria naquele lugar. Sandy tinha sumido e a porta estava aberta. Sua comida estava intacta, mas a geladeira estava aberta e toda a carne tinha acabado. Fiz o meu caminho para a van o mais rápido que pude e liguei a ignição. Não consigo descrever a sensação que me dominou quando percebi que teria de deixar Sandy naquele lugar. O pensamento de que ele poderia estar morto nunca foi um pensamento em minha mente. Não acho que poderia lidar com o conhecimento de que tudo que eu permiti em minha casa, o que quer que estripasse aqueles animais, poderia ter feito o mesmo com ele. Eu chorei durante a maior parte do caminho para casa, as mãos apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Eu gostaria de deixar isso de lado com uma nota positiva. Gostaria de poder dizer que encontrei a Sandy em casa esperando por mim. Ontem à noite achei difícil dormir. Continuei repetindo toda a minha viagem à montanha Kelly na minha cabeça. Achei que não dormiria por um tempo e fiquei deitado, ouvindo o vento pela janela aberta. Eu poderia jurar que ouvi o apito com o qual costumava chamar o meu cachorro vindo da orla da floresta. Se você viajar com seu cachorro, aconselho que não o perca de vista por muito tempo. O que voltar pode não ser mais o seu cachorro. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse relato do Reddit? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos que gostam desse tema e se inscrevam no canal. Um forte abraço a todos e tchau!